Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúdo você que está aqui no templo, nessa quarta-feira de início de ano. Um ótimo local para se estar, que o Senhor esteja com você. Saúdo você também que nos acompanha ou acompanhará através do YouTube. Apenas uma curiosidade, quem está na Manaim há menos de um ano? Ergue a mão aqui só para mim. Temos um percentual relevante. Legal, obrigado. O tema da reflexão de hoje, nós vamos iniciar uma série de mensagens, série Cultura Manaim, e esse é o episódio 1, Acolhimento. Nós ministramos essa mesma série de mensagens ano passado, e pelo menos uma vez por ano, no início do ano, eu estarei reforçando esse tema tão importante para a nossa comunidade de fé. E sempre temos um público novo chegando na igreja, o novo vai ouvir pela primeira vez, quem já ouviu vai já ouvir de novo. Esse é um tema que a igreja tem trabalhado com a liderança há pelo menos uns 3, 4 anos, e ano passado foi trabalhado com líderes na igreja aberta, nas células, porque isso é muito importante para nós. E a pergunta que fica é o que é esse negócio chamado cultura, né? Pode passar mais um, Will, por favor? O que é cultura? É o nosso jeito de ser, o nosso jeito de fazer, é o nosso DNA, é algo que existe, você sente, mas não pega. Você chega aqui na Manaim, tem algo que é o jeito da Manaim fazer as coisas, que não é melhor nem pior do que outras comunidades de fé, mas é o nosso jeito. Você percebe, você sente, mas você não consegue tocar, você só consegue viver. E ainda sobre cultura, existe 2 tipos de cultura. Pode passar mais um. Existe o que nós chamamos de cultura do mundo e cultura do reino. O apóstolo João ele é muito categórico em dizer que não tem como você estar no reino, priorizar o reino e viver em harmonia com o mundo. Você pode estar no mundo por trabalho, por necessidade, por interações, mas o que o mundo te propõe não é mais suficiente para a tua cosmovisão. Se você está no reino, você passa a viver os valores do reino, pensar de uma forma que o nosso mestre nos ensina. E primeiro nós temos que entender em qual cultura, em qual cosmovisão nós estamos. Em se tratando de cristãos que estão na cultura do reino, nós temos diversas formas de culturas, de DNA diferentes, de irmãos, primos, co-irmãos, do mesmo Senhor. Que dentro do que é essencial, cruz, eternidade, vida eterna, Espírito Santo, não há divergência. Mas dentro do DNA, doutrina, uma forma de fazer uma coisa e outra, uso e costume é um pouco diferente. Mas ainda assim, todos são irmãos. Desde que sejam igrejas bíblicas, né? Porque gosto sempre de dizer, nem toda igreja que tem o nome de Jesus na placa é uma igreja cristã. Ela precisa estar vivendo os princípios e os padrões do reino. E a cultura Manaim, pode passar mais um? Esse aí está do ano passado, eu vou só atualizar essa foto. Ela é bem simples, ela está exposta na parede. E a gente tenta não só externar, mas vivê-la. Você vai ver cultura Manaim nas nossas mídias sociais. Tem série no YouTube, manás diários sobre isso. E a gente sempre tenta trabalhar para que não seja algo morto. E a essência da nossa cultura é um grande sonho, uma grande visão. Formar discípulos de Cristo que amam e servem. E se a gente entender que nós, enquanto igreja, nos dispomos a formar discípulos, tem uma série de coisas que já restringe. Obviamente não queremos formar admiradores, consumidores, clientes. Nós queremos formar, e o Senhor nos chamou para formar verdadeiros discípulos de Cristo. Entendo essa visão, isso nos leva a tomar muitas decisões. Vez ou outra, nós recebemos convite de
irmãos com objetivos diferentes, culturas diferentes. Não vamos fazer um mega evento da Manaim. Vamos voltar para a nossa visão? Vai formar discípulo, vai gerar fruto para a igreja local, ou muitas das vezes vai ser só enfado, amontoamento, muitas das vezes entretenimento, mas não transformação. Então, ter muita clareza do que nós esperamos nos guia. Então, meus amados irmãos, se você está aqui, saiba que o nosso grande compromisso e o único compromisso é torná-lo mais parecido com o Mestre Jesus. Formar discípulos que amam como o Mestre nos ensinou a amar e servem como Ele nos ensinou a servir. E para sustentar essa visão, nós temos 5 pilares que foi atualizado nesse ano. E esses 5 pilares, nossa igreja tem uma visão simples, são 5 palavras, e cada uma dessas palavras será um enfoque da célula: acolhimento, palavra, células, serviço e evangelismo. Isso aqui é como se fosse uma linha do tempo da Manaim. Se você chegou aqui, você vai perceber isso organicamente. Quando você chega na igreja, naturalmente você vai ser acolhido. Desde a primeira interação no estacionamento, na porta, no cafezinho, depois você vem para o Café dos Novos. Se você se abrir, você vai estar numa célula, você vai ser mais abraçado do que você gostaria, você vai, eventualmente, se você tiver dificuldade com abraço, você vai sofrer um pouquinho, né, meu amigo Salvo? Até pegar o nosso jeitão e passar a abraçar mais. Esse é o primeiro ponto. Depois do acolhimento, vem palavra. Palavra. Onde você bater na Manaim, você vai ver a palavra de Deus. É na criança, é no jovem, é na mídia digital, é na oração, é na intercessão. Nós temos a palavra de Deus como alicerce de tudo que nós fazemos. Em exposto a essa palavra, nós ansiamos e convidamos que você venha para a vida em comunhão. Como o pastor Getúlio gosta de dizer, no culto temos comunhão apenas com as nucas dos irmãos. Mas é nas células que você vai ter vida na vida, conhecimento, troca, choro, abraço, alegria. O pastor Caio gosta de indicar, na célula é você sair da varanda ou de uma casa que você sempre chega até a sala e te chamarem para a cozinha. Vai lá, pega a garrafa d'água para mim. Aí você já entrou na intimidade. Você já passou a fazer parte. E depois da célula, invariavelmente você vai ser acompanhado, cuidado, treinado, e vai começar a ver que tem uma série de irmãos que servem, que se propõem a fazer algo pela comunidade. Eu cheguei aqui, alguém estava me servindo, alguém estava investindo seu tempo por mim, por que eu não posso retribuir isso para outro? E o final desse processo, que é o 5º pilar, que é evangelismo, além disso eu tenho que entender que eu tenho que servir a igreja local, mas também servir a igreja geral, que é entender que existe muitas pessoas carentes do evangelho e nós temos que ser luz de Cristo por onde andarmos. E a palavra acolhimento, aqui no Novo Testamento, pode passar mais um, por favor. Ela tem 2 traduções, né? O que é esse tal acolhimento? Tem filocenos e sunago. Filocenos é relacionado à recepção, hospitalidade, generosidade. E sunago, juntar, reunir, é uma rede de peixe onde todos estão pescados e não tem espaço para estar distante. É isso que ele quer dizer. Você pega todos os peixes, coloca todo mundo junto. Isso é o acolhimento. Então, o acolhimento bíblico do Novo Testamento é você ser generoso, você ser hospitaleiro, você acolher as pessoas, mas também estar junto o mais perto possível. Então, não é só, paz do Senhor, bacana. Não, mas junto eu não quero estar muito junto de você, não. Não é sobre isso. Eu tenho que ser intencional em acolher e intencional em conviver juntos. E aqui eu passo os 10 pontos da cultura Manaim. Quando a gente pensa do jeitão Manaim de ser, tentamos sumarizar em 10 pontos. Nossa igreja é uma igreja acolhedora, nós amamos a palavra de Deus, valorizamos o pastoreio em células, somos servos, não temos apegos a cargos, formamos líderes para dentro e fora da igreja, valorizamos a simplicidade, valorizamos a excelência,
o melhor que nós temos, somos uma igreja solidária, que investe muito em assistência social, valorizamos crianças e jovens, são o presente da igreja. Manaim Kids que atesta isso, o projeto 231 também atesta, e por fim, nossa adoração é multiforme, com dança, música. Isso é um pouco do DNA Manaim, que nós temos a obrigação de entender. E por que é importante paradas como essas? Para que você tenha clareza. O que gera frustração é não ter clareza. Mas as crianças aqui da Manaim toda vez vai voltar com um dever de casa e não se volta. Kids é prioridade, palavra é um pilar nosso, não tem jeito. Então, interagindo, você vai começar a viver organicamente o que é a nossa igreja. E contextualizando um pouquinho dessa questão de acolhimento, ela foi muito mais forte, muito mais clara e explícita no Novo Testamento. Na nova aliança de Cristo, Cristo estabeleceu uma nova aliança de amor, de graça e de misericórdia. E esse tema, acolhimento, ficou cada vez mais visível e perceptível. No Antigo Testamento, as relações eram muito mais de obediência formal de uma lei. E hoje nós vamos nos debruçar em alguns ensinamentos do Mestre Jesus, apóstolo Paulo e Pedro, que foram dois pilares da igreja, para os gentios e para os judeus, sobre esse tema acolhimento. Então, o que ele ensinou para a igreja primitiva não inspirou. Embora alguns digam que a Bíblia tem que ser reatualizada, que ela serve parte para uma coisa, serve parte para outra, a Bíblia é a mesma. Os ensinamentos que o Mestre Jesus e os pais da igreja deixaram continuam vivos para nós. E a primeira lição sobre acolhimento é sobre a parábola do banquete. Vamos ler Mateus 22, 8, versículo 10. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa, gente má, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. E aqui o contexto, a parábola do banquete, ensinada pelo próprio Mestre Jesus. Um rei preparou o banquete para o filho do rei, que seria uma grande festa, e aqui na ilustração o rei é o Deus Pai, o filho do rei é Jesus, e ele manda os seus colaboradores, os seus funcionários convidarem as pessoas dignas, as pessoas nobres, as pessoas que tinham condições de estar naquela festa privada de altíssimo valor. Se fosse nos tempos atuais uma festa privê de pulseirinha, de rooftop, de cardápio extremamente seletivo, o pai manda convidar. E as pessoas dão desculpa: não quero, não posso, não é hoje, tenho um compromisso, tenho gado para resolver, e eles recusam. Ele manda a segunda vez e os emissários são mortos. O rei se indigna, manda exterminar, e depois ele abre o convite para todo tipo de pessoa esculhambada. Eles não quiseram vir, agora pega o que tem na rua, vai colocando aqui, vai chamando, vai colocando as pulseirinhas VIP, quem você for vendo. Anda, respira, coloca e chama. E essa é uma grande ilustração do que é a igreja de Cristo. Os convidados nobres era a linhagem dos judeus, que foram escolhidos de uma forma seletiva, mas eles não aceitaram Jesus. Então Jesus veio e escancarou o convite para todos, inclusive nós. E por que esse padrão de entender que o acolhimento é algo fundamental para a igreja de Cristo? Porque, infelizmente, nós vivemos uma igreja, eu não estou falando da Manaim, estou falando da igreja instituição, que ela não entendeu esse princípio do mestre de acolher gente esculhambada. Porque, na verdade, um sábio pastor disse: se a igreja avança, rede, e quando você puxa a rede, vem bota, vem caco de vidro, vem tudo, e ali você vai separando e vai organizando. Mas, infelizmente, muitas das igrejas têm se tornado clubes de conformidade, onde eu me visto da mesma forma, eu falo da mesma forma,
E o mundo, principalmente o mundo moderno, é o mundo das tribos. As tribos dos motoqueiros, as tribos dos fitness, as tribos dos que gostam de viajar, a tribo do intelectual, onde todo mundo é muito igualzinho. Mas esse padrão não funciona na igreja de Cristo. O mestre ele escancarou as portas e disse, vai e abra para todo tipo de gente esculhambada mesmo. Até porque, não é porque você veste uma roupinha diferente, você tem uma falinha mais bonitinha, você apresentou o gospel, porque você é mais santo do que ninguém. Todos nós, pecadores, carecemos da mesma graça. Carecemos do mesmo cuidado de Cristo, da mesma misericórdia de Cristo. E o que é mais doído, meus amados irmãos, é que a igreja se especializou em ser muito duro com quem está chegando e ser muito complacente com o cristão velho de fora. Vou ratificar que isso é muito importante. Ser muito duro com quem está chegando, a pessoa não sabe o que é Cristo, não sabe o que é nada, e a pessoa chega e você já coloca muitos rótulos. Mas quem está aqui, crente velho, há 10, 20, 30 anos, se passa muito pano. Um exemplo. Se chega-se uma pessoa com dificuldade na sexualidade, homossexualismo na igreja, a igreja já fica empolvorosa. Como assim a roupa? E é homem, é mulher, como é que é? O que é que fazer? Olha o tamanho do pé. E vai ficar onde? Vai em qual banheiro? E não sei o quê. Mas a igreja é totalmente complacente com a pessoa com pornografia ou adultério por 10, 20 anos. E é o mesmo pecado sexual. A igreja é muito dura, eventualmente, para uma mulher que não conhece Cristo e vem com a roupa que não é adequada para os nossos moldes. Viu aí que desrespeito, como é que pode e não sei o quê? Mas é muito complacente com aquele irmão ou irmã que está gerando intriga dentro do corpo de Cristo, que o Senhor diz que é abominação em Provérbios. E na verdade era para ser o contrário. Era para nós sermos acolhedores com essas pessoas e muito duro com quem já conhece a palavra. Diz, cara, você já caminha com Cristo, você sabe como é que a coisa toca, sabe quem é o teu Senhor. Muda. E, obviamente, ser acolhedor não é nada sobre o universalismo. Você deixa bem claro que vem e fica como está, como graça barata, não é sobre isso. Mas se essa pessoa ela não encontrar um ambiente de se chegar para que a palavra a trate e ela seja transformada e aceite Jesus, é um ponto de altíssima atenção. E eu cito um exemplo que me vem à memória, que coisa interessante. Um pastor me contou um caso na Espanha, onde uma igreja pastoreou por muito tempo um casal que aparentemente era um casal, e depois de 9 anos, sem a igreja saber, através da palavra de Deus, eles reconheceram que estavam em pecado e que tinham adotado uma filha, mas na verdade um dos casais era um trans. E eles, cara, eu não posso ficar mais nessa vida e nós vamos fazer o que a palavra de Deus diz. Se eles não tivessem uma igreja para ser pregada a palavra de Deus e ali a igreja entrou, como é que ia ser tratada a guarda da criança e toda essa situação, e há misericórdia quando um pecador se arrepende, mas há condenação quando um hipócrita se permeia dentro do evangelho. Ponto 12. Acolher sinceramente. 1 Pedro 4, 8 e 9. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Tem outras versões que é traduzida por acolhedores, né? É o Sunago. Então ele fala, amem-se sinceramente, sejam hospitaleiros, acolham sem reclamar. Esse é um grande desafio. O Senhor nos ordena a acolher, a amar sem reclamar. E aqui é sinceramente, é com brilho nos olhos, é tentando interagir com pessoas como pessoas, né? Não é aquela paz do Senhor que gera distanciamento, não é aquele toque com a mão, com aquela mão mole. Com vida na vida. Isso aí pode se fazer na sua casa. Na casa do mestre, tentamos acolher todos para que as pessoas se tornem amadas, acolhidas
da mesma forma que ele nos acolheu. Obviamente, meus amados irmãos, que cada um dentro da sua individualidade. Tem alguns irmãos que por si só são mais acolhedores, mais expansivos, mais carinhosos, e é dentro da realidade. O que o Senhor nos espera é que a gente faça o melhor dentro das nossas características. Muito provavelmente nunca chegarei no nível de acolhimento do Sapo, do irmão Cláudio Sapão. E eu tenho que entender, mas o meu objetivo é dentro da minha realidade é fazer o meu melhor. Ponto 3. Acolher é pré-requisito. 1 Timóteo 3:2. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro novamente e apto a ensinar. Aqui o bispo não é o bispo do que a gente vê hoje em dia, que infelizmente, mas o bispo era o líder de algumas congregações. Você tinha os presbíteros e tinha o bispo, era o líder de líderes, uma pessoa sênior, uma pessoa madura. Em tempos atuais, aqui na nossa igreja é como se fosse o pastor Caio. Poderíamos dizer assim. Só que aqui o líder ainda era um pouco mais expandido, que ele cuidava de algumas congregações. E aqui ele coloca para Timóteo: Timóteo, você está implantando igreja, as igrejas estão crescendo, mas ao erguer um bispo, olhe alguns pontos. Se ele é temente a Deus, marido de sua mulher, e se ele é hospitaleiro, se ele é acolhedor. Então, se ser hospitaleiro era uma característica do bispo, líder e liderança bíblica, a liderança, por exemplo, aí vai ter o irmão dizer: eu não sou bispo, nem dama, nem xadrez, isso é coisa para o bispo, não tem nada a ver comigo. Não, a igreja, por exemplo, é de discípulo e mestre. Se Paulo estava dizendo que os bispos tinham que olhar para isso, ele nos instrui que todos os irmãos devem olhar para isso. E nós temos que viver, sim, uma liderança de líderes hospitaleiros, acolhedores, acessíveis. Infelizmente, temos vivido locais onde ministros da palavra de Deus, aí só o Senhor e o tempo vai dizer, vivem como popstars, andando com segurança, inacessível, com 5 secretárias. Cito um exemplo de uma igreja que eu visitei, fora com a Ana, que o cara saía do púlpito quase com a nave da Xuxa. Saía uma fumaça e a nave da Xuxa quase abria e ele saía cheio de poder, glória, luz e reflexo. E quando acabava, aí a luz ia subindo, ele entrava na nave da Xuxa e saía e ninguém viu o cara. E algumas pessoas se constrangem aqui na nossa igreja, porque a nossa igreja é duramente acessível, até demais. Às vezes, ali é o pastor Caio, como é que eu faço para falar com ele? Com a boca, vai lá e fala. Se ele te ouvir, ele te responde. Júnior, como é que fala para marcar um bate-papo, um café, um aconselhamento? Tem que falar com a secretária? Então, pega aí o zap, manda o zap. Só casar a gente conversa. Porque não é que a gente... E o que me entristece é que para alguns irmãos isso é tido como mérito. O básico é tido como mérito. Não é para ter. Essa é a nossa obrigação, porque o padrão do mestre foi esse. Foi completamente acessível, completamente acolhedor, completamente. E aqui eu cito o exemplo do Junta Panelas, que nós tivemos agora do final do ano. E é bem interessante que no nosso Junta Panelas nós recebemos muitos visitantes que são famílias de membros da igreja que vêm passar o ano novo junto, em família. E eles não convivem na comunidade local, não conhecem o dia a dia da nossa igreja. E nós, enquanto igreja, preparamos esse evento pensando neles com todo carinho também. Que por mais que eles estejam algumas horas conosco, que eles sejam acolhidos, que eles tenham uma boa comida, que eles consigam ficar confortáveis. E, em geral, eu lembro do ano passado, o pastor Carlos estava lá no final da fila. Aí, pastor, passa lá para frente. Está me chamando de velho? Não, sirvam-se vocês primeiro. Porque essa é uma mentalidade de Cristo. E nós, em geral, quem estava aqui organizando esse evento, só foi comer quando viu que todos praticamente já tinham se servido. Esse é um princípio bíblico. Ponto 4. Acolher custa.
Aqui é o contexto da parábola do bom samaritano. Samaritanos e judeus, uma divergência de séculos. Para o judeu, samaritano era um povo imundo, um povo de inferior categoria. E nesse contexto tem um homem caído, ferido. E vai passando o sacerdote, que é o equivalente a um pastor, um padre, um líder religioso, e o homem pede socorro e ele muda e segue, porque ele tinha um compromisso. Passa-se um levita, a mesma coisa acontece. Equivalente a um servo da igreja, quer seja músico, um diácono, ele diz, não, depois a gente resolve. E vai passando esse samaritano, e ele para e acolhe esse homem. Mas olha o que está escrito a partir do verso 33 de Lucas 10. Mas um samaritano, estando em viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas o vinho e o óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe, cuide deles, quando voltar, eu lhe pagarei todas as despesas. Acolher para o samaritano custou tempo, dinheiro, recurso, amor. Ele não estava num local que, não, vou pedir um Uber para colocar essa pessoa, vou fechar aqui um Airbnb para ele e ele vai. Em 10 minutos resolveu. Ele teve que pegar um cara ferido, colocar num cavalo ou no jumento, andar por horas ou até dias, que a gente não é claro no texto, e depois seguir. E ali ele investiu, além de dinheiro, o que nós temos mais escasso hoje, que é tempo. Quando nós decidimos acolher alguém, se importar com alguém, nós estamos investindo o principal que nós temos, que é o nosso tempo. Timothy Kelly vai dizer que quando você decide amar alguém, se doar para alguém, você está doando a sua liberdade em prol do outro, em amor ao outro. E no Provérbios 3:27 vai dizer, se você vê alguém sofrendo, alguém em dificuldade, e você diz, vai e volte mais tarde, se você pode fazer agora, é para ser feito naquele momento. Não tenhamos dúvida, meus irmãos, acolher, se dispor a esse evangelho de Cristo em prol do outro, vai nos custar. Vai nos custar tempo, energia, emoção, recurso financeiro. E nós temos que estar abertos a isso, como o samaritano. E o que é interessante, que essa parábola foi ensinada pregando uma pegadinha para Jesus. Os inimigos de Jesus, os fariseus, perguntaram, Jesus, você fala tanto de próximo, quem é o próximo? Aí ele contou toda a parábola e perguntou, me diz quem é o próximo. Aí o cara teve que dizer, o samaritano, quase não queria falar de tão duro que era para eles aceitar que uma raça inferior estava fazendo algo nobre. Acolher Cristo. Aqui é o contexto do final dos tempos, onde o Senhor diz que vai separar, que Ele é o bom pastor que separa ovelhas de bode. Mateus 25, 37, 40. Então os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou preso e fomos te visitar? O rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim fizeram. Isso aqui é o Mestre Jesus, numa situação muito específica, nos últimos momentos aqui na terra, ele juntou e deu um ensinamento. Obrigado por ter me acolhido, obrigado por ter me vestido, obrigado por ter me visitado, obrigado, obrigado, obrigado. E algumas pessoas, não, Jesus, eu não te visitei. Não, você não estava preso.
Não, eu não comprei uma refeição para você. Não, Jesus, eu não comprei uma roupa para ti. E o Jesus falou: toda vida que você faz para um desses pequeninos, você está fazendo para mim mesmo. Então temos que entender que quando nos dispomos a amar, a servir, a acolher, é o próprio Cristo que está em jogo. Muitas das vezes existe um irmão, um ente que está precisando do nosso carinho, do nosso afago, mas é o próprio Jesus que está sendo acolhido. E o Jesus vai dizer que um copo d'água dado em prol não será esquecido. E o que nós teremos para conversar com o Senhor na eternidade? Pelo menos um copo d'água? Ou teremos muitas coisas feitas em prol do reino? Hebreus 13:2 vai dizer que, praticando hospitalidade, alguns acolheram anjos sem saber. Então, você fazendo boa obra, cuidado, sendo intencional nisso, você está acolhendo. Quem sabe até um anjo na sua própria casa. Ponto 6, Jesus acolheu. Esse argumento, por si só, já era para ser o único sem precisar. Jesus é o bom mestre, tudo que ele fez é para nós fazermos. E aqui é o caso bem conhecido da mulher adúltera. A lei dizia para matar, a lei de Levítico dizia que era para matar por apredejamento, só que era para matar o casal. E os rigorosos da lei talvez passaram pano, porque talvez o marido era um homem casado, sabe-se lá, e disse: não, vai embora e vamos pegar essa mulher aqui, porque eu quero ver que esse Jesus que diz que ama, que esse Jesus que diz que é paz e amor, se ele vai ser contrário à lei. E eles jogam aquela mulher nos pés de Jesus, todos já pegam a sua pedra, fazem um preâmbulo de texto para dizer o que a lei dizia, e dizem: e aí, Jesus, o que é que nós temos que fazer com essa mulher? João 8, de 7 a 11. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Só um adendo. O que Jesus escreveu no chão? Eu tenho curiosidade para saber que nesse momento Jesus ali, ele rabiscou. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhes: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Jesus, ele acolheu, ele amou, e aqui não é o que muitos utilizam esse texto de uma forma errada. Não, Jesus não condenou, né? Jesus não julga ninguém, não. Ele acolheu, protegeu e depois instruiu. Agora vá e não peques mais. Jesus, ele fez isso com a mulher totalmente fora do padrão do que a igreja estava disposta a receber. E quando vier alguém fora do teu espectro e da tua bolha política, você vai abraçar, você vai instruir? Se vier alguém que pensa diferente do que você pensa, você vai amar, você vai instruir? Ou continuaremos muitas vezes na igreja como um cubinho de conformidade? Se você pensa como que eu penso, se você faz o que eu quero, a gente caminha junto. Mas o nosso mestre ensinou que não há nenhuma virtude em amar os próximos, os que nos são relevantes. Ele fala: até os maus amam a sua própria família, quem é bom para ele. A dificuldade é amar os divergentes.
Se o político corrupto adentra na Manaim para conviver com a gente, como a gente teria um evangelho para ensiná-lo e instruí-lo? E que o Senhor ele nos leve a esse local de reflexão sobre um evangelho que acolhe, que ama, que ensina e que diz: vá e não os peques mais. E eu tenho certeza que o que Jesus falou para aquela moça não foi só vai e não peques mais e te vira. Foi vai e não os peques mais e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você não está mais sozinha nessa. Eu estou contigo para te fazer uma mulher. Ponto 7 e último, Jesus bate à porta. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Jesus, ele é um Lorde. O Senhor de todo o universo, ele fica do lado da porta, esperando que a porta seja aberta. Ele poderia destruir a porta, os ombrais da porta, arrancar de dentro e puxar para fora, quebrar as paredes. Mas ele fica do lado de fora, dizendo: eis que estou à porta e bato. E aquele que abrir, cearei com ele. O Senhor do universo, ele abre a porta. Ele está disposto tanto a acolher um pecador, tanto está do lado de fora gentilmente para bater na porta, tanto para convidar para um banquete, para sentar à mesa. E não venhamos cair na ilusão que a igreja contemporânea nos coloca. Porque todo mundo que foi acolhido por Jesus Cristo era um filho adotivo. Nós somos adotados. E filho adotivo não escolhe o irmão que tem. Você é adotado, seu pai adotou outro, tem que aprender a conviver. Ah, mas eu não estou gostando, quer viver a vida de órfão lá fora da minha casa? Vai. Filho adotivo não escolhe o irmão que tem. Relembrando aqui, recapitulando o que nós vimos nessa noite até então, temos que entender que nós devemos acolher sem rótulos, sem preconceito, sem julgamento. Acolhemos como Jesus acolheu e instruímos a pessoa através da palavra de Deus para que a transformação venha e ocorra. Temos que entender que nós devemos acolher sinceramente, de todo o coração. Temos que entender que acolhimento é pré-requisito. Temos que entender que acolher custa. Muitas das vezes nós vamos acolher o próprio Cristo. Jesus, ele acolheu. O nosso mestre não acolheu, só aquela samaritana nos acolheu. E ele está na porta e bate. E o que isso tem a ver com a minha vida, Júnior? Tanto tempo atrás, é muito distante? Não. O que foi instrução para aquela igreja primitiva, aquela dificuldade de acolhimento, de amar, de ter misericórdia, de se doar para o outro, ela continua vigente hoje. E aquela mesma instrução para aquela igreja serve para nós. E a pergunta que fica é: nos disporemos a viver um evangelho em prol também do próximo, em prol também do outro? Sair do evangelho utilitarista, que é a relação, o que eu quero, o que eu preciso, o que vai ser resolvido? E o Jesus, ele nos dá graça. O Jesus, ele nos dá graça. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Estamos caminhando para o final. Vamos ter um momento de oração. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua instrução, obrigado pelo Teu evangelho, Pai, que nos ensina e nos exorta a ter uma postura de um servo acolhedor, hospitaleiro, que ama, que abre mão da sua própria liberdade, do seu tempo em prol do outro.
Ensina-nos, Jesus, a amar como o Senhor amou, a cuidar como o Senhor cuidou, a ver e ouvir e perceber como o Senhor percebia. Nos ajuda, Senhor, a não ter olhos enviesados e corruptos pela religiosidade, pelo sistema. Que tenhamos uma igreja, Senhor Deus amado, viva, bíblica, mas disposta a receber os teus convidados, Senhor. A igreja é tua, o banquete é teu, os convidados são seus, as ovelhas são tuas. Somos apenas prepostos, Pai, aqui para instruí-los, amá-los e cuidar de cada um deles. Senhor Jesus, guia-nos nessa jornada. Tira-nos, Senhor Deus amado, dessa fé utilitarista, dessa fé, Senhor Deus amado, onde eu não faço nada por ninguém. Guia-me, Senhor Deus amado, nesse ano de 2025 ao Evangelho, onde a doação, a misericórdia, a piedade, o amor. Mostra-me, Senhor Deus amado, pessoas para mim orar, acolher, investir nessas vidas. Torna-me, Senhor Deus amado, alguém frutífero no reino. Nos guia, Senhor Deus amado, e que a Igreja Batistana Manaim, Pai, continue vivendo e se esmerando nesses pilar, Pai. Nos instrua. Cremos, Senhor Deus amado, num avivamento dos últimos dias, nos últimos tempos, onde o Senhor vai clamar, Senhor, às ruas. Pessoas ficarão desesperadas por um local, por um caminho, por uma resposta para esse mundo caótico. Que nós sejamos, Senhor Deus amado, esse local de esperança, de paz, de acolhimento, de refrigério. Instrui-nos, Senhor. É muito desafiador. O mundo, Senhor Deus amado, está cada vez de mal a pior. São algumas situações e circunstâncias que não sabemos nem como falar, nem como quebrar o gelo com alguns padrões. Que o Senhor nos dê a palavra certa, a palavra oportuna. Que nós possamos, Senhor, entender que o Evangelho é seguir o padrão de Cristo, sem negociar. O Senhor é o bom mestre e nós nos dispomos a ser teus discípulos. Vamos ficar de pé? Obrigado, Senhor, por essa noite. Erga a sua mão como quem recebe. Que o amor de Deus, o bom Pai, o dono da boa mesa do banquete, que a graça de Jesus, o Filho que em vida nos deu as grandes lições de amor, acolhimento e hospitalidade, e que a graça, a comunhão, a consolação do Santo Espírito de Deus, aquele que nos instrui a amar além das nossas forças, esteja com cada um de nós. Vão na paz. Excelente quarta-feira em nome de Jesus.